Olá, seja bem-vindo ao programa Esta é a Hora. Este é o seu programa feito pensando em você. Este é um programa de responsabilidade do apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder e fundador das Igrejas Maná no Brasil e em todo o mundo. E hoje, neste programa, o apóstolo Jorge Tadeu vai trazer o recado de Deus para a sua vida. Será que você é uma pessoa que está passando por problemas na vida financeira, na vida familiar ou na sua saúde? Está desenganado pelos médicos, tem uma doença e não encontra a solução? Então, este programa é para você. Lembrando que você pode participar enviando o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé, que no final deste programa o apóstolo Jorge Tadeu irá orar por todos os pedidos de oração. Então, vamos ficar de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Esta é a Hora. É a hora de quê? De todos termos um encontro com Deus, termos a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Esta é a hora de andarmos com Deus. Neste programa você vai ouvir palavras de fé, vai ouvir testemunhos ao vivo e pré-gravados e que vão gerar fé no seu coração para que você possa obter tudo que precisar, porque Jesus disse, nada é impossível, nem só para Deus, nem para quem crê. E em rodapé você está a ver aí o Curiacos Editora, que é onde você pode arranjar os nossos livros, nosso material no formato digital e no formato de papel em qualquer lugar da igreja. O SOS, você pode já ligar a fazer o seu pedido de oração, ou o WhatsApp é a mesma coisa, ou dar testemunho, quem sabe, você também quer dar um testemunho, isso era muito bom, e você pode também pedir para marcar uma consulta pastoral, porque se calhar tem que desabafar, tem que explicar melhor, precisa ser acompanhado até ter total vitória na sua vida. E pronto, vamos começar aqui com o time Curiacos e vamos ouvir uma música que diz Basta Crer. Vamos lá ouvir. Ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, caminho nem qual a direção a tomar. És alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Oh, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Muito bem, vamos começar com o testemunho da Marisa Faria, que é de Portimão. E ela conta vários problemas. O filho nasceu com uma doença que eu não conheço, trissomia 21, bem? Foi operado ao coração, ligado às máquinas, e daí vai um monte de coisas.
Mas eu já li a história bem lá no final e vi, ela venceu. Isso é que conta. Vamos lá ouvir então o testemunho. Olá, eu sou a Catarina. Estamos na Igreja de Portimão para conhecer a história da Marisa e aquilo que Deus operou na saúde do seu filho. Marisa, conte-nos a sua história. Então, a minha história é um bocadinho comprida, né? Vou tentar resumir. Eu tenho um menino com cuidados especiais com trissomia 21. E o meu filho é um milagre desde que nasceu. Porque primeiro eu não sabia que ele tinha trissomia 21, só fiquei a saber depois dele ter nascido. E ele foi operado ao coração, ficou dependente das máquinas. Eu já não servia a Deus, estava afastada da igreja, mas mesmo assim Deus não me abandonou. Estava lá comigo que eu sentia a presença dele. Ele foi operado, tive que esperar, né? Tivemos que esperar para ver como é que o menino reagia e graças a Deus ele hoje está aí, está bem, só que passou por outra etapa e teve que ser operado aos joelhos, logo aos dois. Também não foi fácil, mas eu sei que Deus estava lá comigo, já estava na igreja, estava novamente a servir a Deus, estava a fazer os cursos. Fui a uma convenção, a Convenção de Fé, fui à Convenção de Fé a Lisboa e depois da Convenção de Fé, passando 2 meses, o menino foi operado aos joelhos. E depois o médico voltou-se para mim e disse-me, ele só vai andar daqui a 2 meses. E no dia que ele acordou, depois da operação, o menino começou logo a andar e ficaram todos surpreendidos. Porque era impossível. Porque era impossível ele andar logo depois de uma operação, logo aos 2 joelhinhos. Que as pessoas não conseguem se pôr de pé depois de uma operação a 1, quanto mais a 2. E eu sei que Deus estava lá, mais uma vez, que Deus não me abandona, nem ao meu filho. E ele andou, com as próprias pernas dele, ele andou. Não caiu nem nada. Então... é uma coisa que para as pessoas do mundo que não conhecem Deus é uma coisa estranha, mas para nós não, porque nós já conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. E foi o que aconteceu com o meu filho. Deus libertou o meu filho e está sempre ao lado dele e ao meu lado e ao lado da minha família e espero que continue assim. Isso vai continuar. E nestes 2 processos que teve na área da saúde do seu filho, o que é que fez? Agarrou-se à palavra de Deus? Agarrei-me à palavra de Deus como nunca, voltei a servi-lo, que eu estava afastada dele, voltei a servir Deus e os meus 2 filhos. O pequenino, pronto, já tem 7 anos, o que foi operado aos joelhos e vai ser novamente operado, mas vai decorrer bem porque Deus está lá. E a gente voltamos para os caminhos de Deus e quando a gente volta novamente para os caminhos de Deus somos mais atacados. Logo aí eu sei que isto são ataques do diabo, mas ele está aí debaixo dos meus pés. Eu sei perfeitamente disso porque está escrito na Bíblia. E se eu sair e voltei agora, é normal que ele agora ataque, mas eu vou estar firme na palavra de Deus. E quando de facto o seu filho agora fez esta operação e começou logo a andar no dia, o que é que os médicos disseram? Eles disseram que não era normal e que é impossível. E que tipo de Deus é que eu tenho para aquilo ter acontecido. E eu disse o mesmo que você. Deus é só um. E assim já contou logo aos médicos? Sim, disse que era da Igreja Maná e disse que o meu filho foi um milagre desde que nasceu, porque eles disseram que o meu filho não ia andar, que o meu filho não ia falar e que o meu filho não ia ter uma conversa normal como eu e você estamos a ter agora, que o meu filho não ia fazer nada disso. E digo-lhe uma coisa, o meu filho faz isso e faz muito mais. O meu filho fala, o meu filho anda e o meu filho é mais que vencedor. Ele não fala ainda corretamente, mas ele fala sem palavras. Que ele transmite muito amor e muito carinho. Ele faz aquilo que Deus diz sem ele saber, faz aquilo que Deus diz que nós, como pessoas, não fizemos. E uma criança de 7 anos mostra-nos que a vida sem Deus não é nada. É verdade. E você também referiu, a Marisa referiu, que na Convenção de Fé também oraram, certo, antes da operação. Sim, o pastor orou, o apóstolo orou para ele, que eu fui lá à frente com ele, pedi, e não foi, e aconteceu um grande milagre na minha vida, na vida do meu filho, e uma coisa que vai ficar para a vida toda.
É verdade. E se Deus quiser, ele vai ser grande homem de Deus também. Ele e o irmão, que eu estou a preparar o irmão para ele ser pianista. Pronto. Pois. Então a importância também daquilo que a Marisa estava a referir, da Convenção de Fé, que é um evento anual que nós temos na nossa igreja, onde todos aqueles que fazem parte da Igreja Maná e todos aqueles que quiserem, claro, assistir, vêm ter as nossas instalações, a nossa sede, e é uma semana cheia da Palavra de Deus, com muitos eventos, com muita festa, e isso também impactou a sua vida. Muito bom também. Sim. Então, estes milagres todos que Deus operou na vida do seu filho, que conselho gostaria de dar aos pais, se calhar, que estão a passar pelo mesmo que você passou? Eu aconselho principalmente às mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, são crianças especiais, são crianças com deficiência, são crianças especiais, que se agarrem mais à Bíblia, agarrem-se a Deus, porque sem Deus elas não conseguem, porque isto é uma batalha, todos os dias, um bocadinho. E se a gente não tiver Deus no nosso coração, a gente não consegue, que a gente vai abaixo. E vamos buscar a força aonde? Na palavra de Deus. E se a gente tiver um grupo familiar, a gente vai lá para a gente se alimentar, porque o grupo familiar serve para isso, para a gente se alimentar com a palavra de Deus. E então eu aconselho às pessoas, vão a um grupo familiar mais próximo da vossa casa e que vão assistir para se alimentarem com a palavra. Porque é assim que a gente vai crescendo e vamos fazendo mais discípulos para Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui nesta terra para quê? Para ter almas. E a gente temos que ir buscar almas para Jesus, porque Deus vai nos cobrar isso. E é a nossa tarefa, é o nosso dever. E eu aconselho a todas as pessoas a fazerem como eu faço. Vão ao grupo familiar, vão à igreja mais próxima. E Deus vai mudar a vossa vida e vai-vos libertar e vai-vos dar milagres na nossa vida, como a fez em mim. Espetacular. Este testemunho é realmente muito grande, não é? Deus é um Deus que não tem limites. E a Marisa disse bem, se você tem um problema ou tem uma enfermidade e quem sabe até nem há solução, volte para Deus. Procure a Igreja Maná mais perto de si, você pode telefonar para aqui, para o SOS, ou buscar no site do Basta Crer, ou Igreja Maná, e marque uma consulta pastoral com o bispo ou com o pastor, que vai acompanhá-lo até você também vencer. Ela mencionou também o grupo familiar. É uma reunião que nós temos em casa das pessoas, não é? Em que é uma reunião curta de uma hora ou assim, onde há convívio entre pessoas que têm fé, onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e se fortalecem, porque você não come só uma refeição ao domingo, não é? Então, se for acompanhado durante a semana, vai ter muito mais chance de ter vitórias e rápidas. E depois ela falou também do poder da palavra. Nós ensinamos muito que a palavra de Deus é o centro de tudo. Tudo que estiver na palavra de Deus é válido, porque é a palavra de Deus. E se nós vivermos pelo sistema de Deus, nós estamos a construir a nossa casa na rocha e não na areia. E a palavra de Deus, quando é ouvida, se transforma em energia. É um fenómeno que só Deus é que compreende e que dá força interior e que até sara e resolve problemas. E por isso eu acho que vinha a propósito que o time tocar um hino que é um dos meus prediletos, que diz: basta crer. Se tu queres ver a solução dos teus problemas e a tua vida transformada, etc., basta crer. Crer em quem? Em Jesus Cristo, sabe? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o mesmo para si como é para esta a senhora Marisa. Ela é um Deus de milagres e nada é impossível para Deus. Vamos lá ouvir a música. Ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada e alguém em quem confiar. O vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador.
É verdade. E agora estamos aqui com a Isabel, a Joana, que nos vai falar de finanças e vem da Baixa da Banheira. Olá, muito bem-vinda. Vamos lá então ouvir-nos. Olá, boa noite, Joana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a Joana já é crente há uns aninhos e há um tempo a essa parte aconteceu algo grave na sua vida, à sua mãe. Sim. Foi o ano passado. A minha mãe tem Alzheimer. Apesar dela, pronto, Sim. ter o Alzheimer, deu 2 quedas violentas. A primeira, pronto, foi levada para o hospital, fizeram um dia de diagnóstico, veio para casa, pronto. Deu uma segunda queda, voltou novamente ao hospital e ela ficou sem andar. Vários exames, várias situações, exames para aqui, exames para ali. Conclusão, o que me foi dito foi que, pronto, para eu esquecer, porque Ela a não minha mãe voltaria a andar. não voltaria mais a andar, porque a lesão foi violenta, foi na coluna e é um dano daqueles. Ela não Já voltaria. com a doença de Alzheimer. Já não é? com Alzheimer também, que também dificulta tudo, não é? Portanto, para eu me preparar, porque ela não iria andar mais. Entretanto, a Joana teve que ficar. Entretanto, eu tive que ficar em casa, tive que meter a baixa de apoio à família, não é? E fiquei com a minha mãe durante 3 meses. E aliás, eu quando os médicos me disseram que a minha mãe não andaria mais, eu não aceitei. No meu coração eu não aceitei, não, isto não é possível, Deus está comigo, para Deus nada é impossível, eu não vou aceitar isto. E não aceitei de forma alguma. Tive mesmo a presença de Deus, de uma força enorme dentro de mim. Foi pedir oração à sua pastora? E que saí dali e fui ter com a minha pastora, pedi concordância com ela da situação. Não falámos a ninguém, ficou entre nós. Claro. E todos os dias eu agradecia a Deus. Todos os dias eu louvava a Deus. Pelo menos mesmo aquelas situações, aqueles momentos mais complicados, muitas das vezes chorei, é normal, mas sabendo que Deus estava ali e que me tinha no colo dele e que me ia ajudar e que me deu aquela força que nós precisamos a lutar. Não sozinha, mas humanamente sozinha, não é? E eu sempre tive a certeza absoluta que Deus estava ali e que me iria ajudar. E no fim dos 3 meses a mãe começou a andar. Foi uma longa viagem. Mas contudo a Joana ficou com baixo recurso, visto meter Sim. a baixa por apoio à família, recebe-se muito pouco, não é? Sim, a baixa de apoio à família é uma coisa irrisória, é muito pouco mesmo. Não havia outra forma de eu ter outro apoio. É o meu ordenado, não é? É o meu ordenado que conta, o meu trabalho, e Deus, que me ajuda. E eu orei a Deus e pedi, Senhor, o que é que tens que abrir um caminho, porque estar em casa, não consigo trabalhar, ela está nesta situação, tens que abrir um caminho para mim. E eu acredito, eu confio em ti, na tua palavra não muda, portanto, se fizeste milagres e maravilhas para os outros, eu sou tua filha, tu vais fazer comigo também. Então, no primeiro mês, portanto, sempre sozinha a tratar da minha mãe. Fiz pesquisa de fisioterapia, eu fazia tudo à minha mãe, eu sozinha, porque eu não queria ninguém, nem Que era para não fazer higiene. Estado, claro, Nada. da mãe. Não queria ninguém, só eu e ela e Deus. O primeiro mês passou, com algumas dificuldades, mas Deus esteve sempre presente comigo. A Joana nunca deixou de ir à igreja? Eu nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de cumprir com as minhas obrigações com a igreja e perante Deus, nunca deixei de dar o meu dízimo, as minhas ofertas, e senti a necessidade de abençoar os outros. E tudo o que estivesse ao meu alcance e que eu soubesse, eu abençoei muito, com o coração aberto, porque eu sabia que era Deus que me estava a pôr à prova também. Claro. Então, o primeiro mês as coisas andaram, porque eu tinha lá o meu ordenado desse mês. Claro. No mês seguinte, eu disse, pronto, senhora, como é que é?
É assim, eu... Como é que é? O que é que tu dizes? Tem calma. Tem calma que eu estou contigo. Então eu disse, Senhor, é assim, tu sabes da minha situação, sabes do ordenado que eu recebo, sabes como é que é o mundo. Este mês eu não vou ver a minha conta, eu não quero saber da minha conta, eu vou confiar em ti. Eu não vou ao multibanco sequer. E assim foi. Então, cada vez que eu ia às compras e ia passar o multibanco, eu fechava assim os olhos e abria o olho. Porque será que é desta que ele não vai passar? Mas, graças a Deus, passou sempre. Foi o mês inteiro, fiz compras, eu ajudei algumas pessoas que eu sabia que estavam a necessitar e nunca me preocupei com aquilo que pudesse eventualmente estar a negativo. Eu não quis saber. Entretanto, a sua mãe já estava... Entretanto, a minha mãe, ao fim de 2 meses e meio, começou a dar os primeiros passinhos. Comecei a conseguir levantá-la, ela já se sentava para comer, pronto, as coisas começaram a fluir. Eu quero saber o segundo mês. Não é? Segundo mês foi assim, apóstolo. Eu não ia ver o multibanco. Foi igual. O segundo mês também não foi ver o multibanco. Não fui ver o multibanco. Isso chegou ao final do segundo mês e pensei, oh Deus, como é que é? Eu não posso estar assim, eu tenho que... E disse o quê? Vai lá ao multibanco. Vai lá ao multibanco. Então, assim, eu tomei coragem, andei ali 2 dias. No terceiro mês vou 2 dias... Para saber o saldo. Para saber o saldo. E No terceiro mês? No terceiro mês. E no terceiro mês eu meti no carro, o meu cartãozinho, para trás, saí do carro, no multibanco, para trás e para a frente. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Andei ali. Assim, não, eu tenho que me decidir. Vou ao multibanco e vou tirar o saldo e vou ver. Meti o cartão, tirei o saldo, meti no bolso. Fui para casa. E não viu. Eu não tive coragem. Assim, senhor, dá-me coragem para olhar para o talão. Porque eu não tinha coragem mesmo de olhar para o talão. Fui para casa, sentei-me no sofá e disse, bom, eu tenho que ver. Senhor, eu vou ver o talão, mas olha o que tu me prometeste. Entretanto, quando realmente tinha que ser, e tirei o talão, e olhei para o talão, e voltei a olhar, e disse, não, alguma coisa está errado, porque o meu ordenado do primeiro mês estava lá intacto. Intacto. Não houve um cêntimo que saísse. Com as despesas todas que eu tive, medicamentos, exames da minha mãe e tudo mais, porque nunca deixei... Deslocações, tudo mais, não é? Deslocações, nunca deixei de dar o meu dízimo, as minhas ofertas, continuei sempre, durante todo esse tempo, a fazer tudo como se estivesse a minha vida maravilhosa. E olhei, o talão estava intacto, como se fosse no primeiro mês, mas mesmo assim... mesmo assim, no dia seguinte, fui lá, assim, deve haver aqui qualquer erro, assim, para estar intacto, se calhar isto não está muito bem, deixa-me lá ir ver novamente. Uma mulher de fé. Uma mulher de fé. E fui e tirei, isto estava realmente intacto. E Deus disse-me, porque duvidaste? Deus disse isso, foi? Porque duvidaste. Exatamente. Então, Joana, são 2 testemunhos num, porque graças a Deus a sua mãe hoje já está no centro de dia, Está não é? no centro de dia porque não a aceitavam, não é? Porque naquela situação. E já repôs as suas finanças, já começou a trabalhar, não é? E está tudo bem, porque Deus é mesmo fiel à sua palavra. Sim, Deus é fiel mesmo. É? Quando nós somos fiéis, Deus cumpre sempre a sua palavra. Mesmo. Muito obrigada, gostei muito do seu Obrigada, eu testemunho, também. Joana. Glória a Deus. Este testemunho é fantástico por muitos motivos, não é? Sendo que um deles é o seguinte: nós aprendemos na Bíblia que Deus pode ser a nossa fonte, e quer ser, e tem a capacidade para ser a nossa fonte. Ou seja, quando uma pessoa não olhar para o seu tamanho, para o tamanho do seu salário, no caso dela quase não tinha nenhum, e olhar para o poder de Deus e para as leis de Deus, funciona sempre, porque Deus nunca mente. Nós é que estamos habituados a ouvir mentiras, os governantes dizem aquilo, prometem, depois nunca cumprem, mas Deus não. E quando esta senhora fala que, mesmo durante este tempo, pagou todas as contas, mas sempre também honrava a Deus com dízimos e ofertas, ela estava a aplicar a lei de semear para colher. E, portanto, ao semear, Deus faz com que o dinheiro apareça, como eu não sei, eu não sou Deus, não é? E Ele multiplica de volta, boa medida, recalcada e sacudida. Durante a pandemia, eu ouvi montes de testemunhos de pessoas como esta senhora. No caso, ela teve 3 meses assim, eu conheço casos de 6 meses e até de 9 meses.
em que a pessoa continuava a viver, com o mesmo padrão, comprando e fazendo tudo isso, e o dinheiro aparecia na conta, não sabe como. Esse é o Deus que a gente conhece. E isto é uma palavra muito encorajadora para você que está a passar por dificuldades. O que é que eu quero sugerir? Venha à igreja mais perto de si, à igreja Maná mais perto de si, telefone agora mesmo, se calhar a pedir ajuda e direção, e você vai aprender a viver desta maneira e você também vai vencer. Se você é uma pessoa que é um empresário e está com problemas de dinheiro e até com dívidas, saiba que Deus também é um Deus que abre um caminho onde não há caminho. E vem a propósito desta música, que é também uma das minhas prediletas, que diz: quando estás sozinho à frente de uma muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus, anda com Deus, faz o que Deus diz e tudo vai mudar para melhor. Vamos lá ouvir esta música. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, Continuamos com o nosso programa Esta é a Hora. Não saia daí, continue conosco, porque este programa está muito bom, com a palavra de Deus, com música muito boa também, na companhia do time Curiacos, a banda da casa. E você pode participar, ainda dá tempo de participar, enviando o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé. E no final do programa, o apóstolo Jorge Tadeu vai orar por você. E continuamos de seguida com o apóstolo Jorge Tadeu. Pois é, nós vamos falar sobre manifestação de demónios e essas imagens que nós vimos são muito impactantes. Muita gente já viu isto em cinema, muitos outros já viram isto ao vivo, às vezes até na sua própria casa ou família. E a pergunta que se põe é: será que os demónios existem mesmo? Na minha vida, não é, como homem de Deus, eu conheço muita gente de todos os estratos sociais e muitas vezes até médicos, governantes, engenheiros, dizem assim: mas você acredita mesmo em demónios? Mas eles existem mesmo? Mas isso é mesmo a sério? Eu digo sim, mas então eu ensino a Bíblia, alguns até pediram se era possível vir a uma cruzada minha para ver se isso ia acontecer, e vieram ao Brasil, ou a Angola, ou até a Portugal, e acabavam por ficar assustados, porque quem vê certas manifestações de demónios pela primeira vez, parece que é mesmo o fim do mundo. Mas a verdade é esta, que Deus, claro, é muitíssimo maior que o diabo. Na verdade, Jesus, quando veio à Terra, Ele veio para nos libertar dos poderes das trevas, dos poderes dos demónios. Quando uma pessoa está ainda
sem Jesus, anda como as outras pessoas todas do mundo, quer a pessoa acredite ou não faz diferença nenhuma se acredita ou não acredita, ela está debaixo de influência de demónios, de uma nuvem negra, que por vezes atua mais direto, outras vezes parece que está de férias, mas a pessoa acaba sempre por ter, mais tarde ou mais cedo, momentos em que coisas estranhas acontecem. Vocês que estão em direto comigo certamente já ouviram falar que alguém de família ou amigo foi ao médico, sentia isto, aquilo, aquilo outro, fez teste após teste, foi até outros países, nunca encontraram nada. Exatamente. Isso é um caso típico de manifestação de demónios. Mas isso vem na Bíblia, mas isso é mesmo assim, porque e tal, eu sou católico, nunca ouvi falar disso. Bem, você pode ler a Bíblia é só uma, não é só da igreja evangélica, é de católica, é toda igual. Você pode ler em Lucas 13, do versículo 10 adiante, e eu vou ler, diz que Jesus ensinava num sábado numa sinagoga. Sinagoga é uma igreja dos judeus. E eis que estava ali uma mulher que tinha, ouça bem, um espírito de enfermidade. Portanto, se a Bíblia e Jesus diz que havia, é porque havia. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Isto é um caso em que a pessoa tem uma doença que não é uma doença verdadeira, no sentido de que é uma coisa física, mas é porque ela está, vamos assim dizer, apanhada por um demónio. Fazia com que ela andasse sempre curvada e com muitas dificuldades. E há 18 anos, está a ver? E vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e dava glórias a Deus. Claro, quem é que não daria glórias a Deus? Ficou direita e começou a dar glórias a Deus. Eu já vi isso, muitas pessoas, já vi pessoas com uma marreca acentuada. Marreca é uma coisa nas costas que, não sei se é a coluna que está torta ou o que é, aquilo é feio para caramba. E a pessoa tem dores constantemente. Já vi um monte de coisas. E já vi Jesus curar isso assim, olha, assim. Foi o que Jesus fez aqui. E tomando a palavra, Jesus estava lá na igreja, não é? O príncipe da sinagoga, ou o pastor daquela igreja, ficou indignado. O que é extraordinário, em vez de ficar contente, ficou aborrecido. Então, é dia de curar os doentes, hoje é sábado. Como quem diz, há uma lei que ao sábado, e havia, que não se pode trabalhar, é um dia de descanso, e portanto não pode, ninguém pode ser curado. Olha aqui. Então se a senhora ia lá há 18 anos, por que você não a curou antes? Essa é a pergunta. E então Jesus respondendo e disse: ó hipócrita, olha que Jesus falou. Às vezes as pessoas têm a noção que Jesus é sempre um mar de rosas, palavrinhas mansas, meu queridinho, mas às vezes Deus se irrita. Ó hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura o seu boi e não o leva até a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Ou seja, aquele homem, sendo pregador, foi provocar Jesus. Isto não é dia de curar os doentes e tal. E Jesus, não, então tu não soltas o teu boi e o jumento para ir beber, então esta mulher, porque é que não há de ser liberta do diabo no sábado? E assim, todos os adversários de Jesus, porque há sempre pessoas que são contra Jesus. Hoje é a mesma coisa. Há sempre alguém que eu acho muito grande, eu acho isto, aquilo, aquilo outro, que se esquece. São pessoas que se esquecem que não pediram para nascer, nem escolheram a data, nem pai, nem mãe, que não querem morrer, mas vão morrer. E dizem que não acreditam no diabo, nem em Deus, não faz diferença absolutamente nenhuma, porque Deus existe, quer ele acredite ou não, e o diabo também, está a ver? E há muita gente que foi
ressuscitado, os médicos conseguiram ajudar, e iam ao caminho do inferno e ouviram, isto vem em livros até dos médicos, ouviram os demónios lá abaixo a rir, olha mais um palerma que desce cá abaixo, não acreditava na gente. Portanto, há de tudo, já nessa altura havia. Mas o ponto que eu quero aqui dizer é que existem demónios e eles operam em várias áreas da nossa vida. Ora, aqui neste caso era na saúde, mas podem operar em muitas outras áreas, como por exemplo das finanças, do casamento, do negócio. E Jesus foi bem claro e disse, o diabo é que veio para matar, para roubar, para destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, como é que você pode ser liberto dessas forças? Eu conheço muitos casos desses, né? Eu conheci quando eu ainda trabalhava como engenheiro civil, era especializado em pontos e estruturas especiais na África do Sul. Um dos desenhadores, por sinal era português e era muito bom, onde alugou uma casa. E muito barata, porque como era assombrada, ninguém queria ficar com a casa, mas ele era crente, não tinha medo nenhum e tal. Bem, e eu disse-lhe assim, olha, no final do trabalho, vamos aqui falar, porque eu também sou crente, e é melhor dar-lhe uns avisos. E expliquei-lhe que os demónios só obedecem a quem tem Jesus. Porque você não tenta ir lutar contra demónios por só de sair de lá muito mal. Não, senhor engenheiro, porque eu assim, assado, eu creio em Deus à minha maneira. Epá, aqui não é crer em Deus à sua maneira, é crer em Deus à maneira de Deus. Deus é que diz isso. A ver? Bem, ele desapareceu, foi para o hospital, todo arranhado, muito machucado, e depois de estar lá quase, sei lá, 3 semanas ou assim, quando apareceu no emprego, não é? Eu perguntei-lhe o que aconteceu e ele contou-me que pôs-se a desafiar essas forças, estes demónios, via mãos brancas, ouvia barulhos e sei que mais, e eu pego num pau para lhe bater, mas parece que os demónios é que lhe bateram. Mas isso vem na Bíblia, vai, também aconteceu isso. É. Os filhos de um certo pregador, eles pensavam, bem, como o meu pai é crer em Deus, eu não preciso andar com Deus, eu também acho que tenho essa força. E foram desafiar os demónios. E os demónios disseram assim, Jesus, conheço muito bem até, ele é que nos venceu, o teu pai também. Mas a ti quem és tu? Tu não tens autoridade. Então, uma pessoa que ainda não tenha Jesus, não pode andar a brincar com isso. Porque você não tem autoridade sobre essas forças. E essas forças têm mesmo muita força. Agora, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ele fica uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, Jesus é que disse. Ele nasce de novo, não da barriga, mas do mundo espiritual. Ele virou um filho de Deus. E uma das coisas que acontece é que Deus passa a ser o seu pai. E se você se você não permitir que isto aconteça, nada de mal acontece. Então, a solução é voltar-se para Deus. A solução é você passar a andar com Deus. É você viver à maneira de Deus. Porque eu estou a dar este exemplo, podia dar exemplos de empresários. Parece que vai tudo bem, de repente é isto, aquilo, aquilo outro, e não, as pessoas deixam de pagar, você tem IVAs por vencer, tem coisas, crédito bancário, como é que é e tal. Pois quando finalmente, depois de uma luta desgraçada, você vê, pronto, agora estou preparado, agora é que vai ser. Mais um mês ou 2 ou 3, lá vem a mesma coisa. O que é que você acha que está a acontecer? São fenómenos, são ataques do diabo. Então, agora a pergunta que se põe é, por que é que isto acontece? Tem algum motivo? Alguma coisa que eu faço ou fiz, ou que alguém faz ou fez, que faz com que esses demónios apareçam? Sim, exatamente. Mais uma vez a Bíblia ensina. Quando você for ler este livro, que diz assim, Origem dos Problemas, você vai reparar que Deus fala de uma série de situações que são incompatíveis com Deus e que provoca o aparecimento de demónios. E ele só vem para matar, roubar e destruir. Por exemplo, uma das coisas que é mesmo fatal é quando a pessoa anda envolvido com o espiritismo, com o oculto, com todos os fenómenos
o nome que quiser dar, que sejam da ordem paramental, ou como é que se chama isso? Paranormal. Há o espiritismo, a magia branca, como se fosse limpa, a magia negra, de tudo. Tudo isso são caminhos onde Deus, de certezíssima pessoa, não está, porque é do diabo. Quem lá está é o diabo, que engana pessoas. O diabo muitas vezes aparece mascarado de boa pessoa. O diabo tem muitos truques. Por exemplo, quando a pessoa tem saudades de um ente querido que morreu, vai lá um desses caminhos e diz: eu vou fazer aqui uma sessão e vamos falar com o seu pai que morreu, com a sua mãe, com o seu filho. Não vai falar com nada disso. Quando a pessoa morre, Jesus foi bem claro e disse: essa pessoa sai aqui do planeta, vai para o céu, para o inferno. Mas eu fui lá e ouvi uma voz que era mesmo igualzinha do meu pai, por exemplo, e ele sabia as coisas todas do meu pai. Exatamente, o diabo sabe tudo. Ele está aqui, ele vê você, conhece você e quer enganar. Ele sabe imitar a voz dele perfeitamente. Eu lembro-me que uma vez, duas moças que eram lésbicas e disseram: eu quero sair dessa vida porque não estou bem e me incomoda. E então entregaram a vida a Jesus, começaram a andar na igreja e um dia uma delas disse assim: sabe, eu hoje dormi muito mal porque apareceu uma coisa no quarto e depois tinha uma sensação assim de medo e até um cheiro que não sei como é que aquele cheiro apareceu. E eu perguntei quem é e apareceu a cara de Jesus. Então, como é que Jesus mete medo? Eu disse: minha senhora, não é nada Jesus. Mas era a cara de Jesus. Então, se você tiver outro sonho, faça assim. Fale de Jesus. Está bem, está bem. Passado poucos dias, lá teve o mesmo sonho, lá apareceu a mesma figura. E ela disse: és tu, Jesus? E ela depois contou-me. Aquela cara se desfez e se transformou num animal terrível, horroroso, e que até disse: não, eu não sou Jesus, sou o diabo. E depois, como ela sabia que, sendo crente, pode dizer ao diabo para se ir embora, ela depois finalmente ficou liberta. Mas, por vezes, esta libertação não é só como oração. É preciso a pessoa aprender a encher o coração com a palavra de Deus. Porque Jesus também disse: quando um demónio sai da vida de uma pessoa, a pessoa tem que encher o coração com a palavra de Deus e com louvores de Deus e andando com Deus. Porque senão, Jesus avisou, vem aqui em Mateus 12, que senão o diabo que saiu vai trazer os primos, está a ver? Os da máfia, vem mais 7 demónios piores que aquele e a pessoa fica pior que antes. Porque ela ficou limpa e vazia. Sabe, nós somos um espírito. Vivemos dentro de um corpo, mas nós somos um espírito. E os demónios sabem, claro que sabem disso tudo. Então a pessoa tem que ir à igreja, andar com Deus, e ao ouvir a palavra de Deus e louvar a Deus, ele fica protegido. E aí você não precisa ter medo. E mesmo que o diabo um dia apareça, você vai aprender a lutar contra o diabo e você vence sempre. E pronto, por hoje ficamos aqui e agora quero orar por si, porque alguns estão com medo, outros estão a pensar por mim que eu ouço dessas coisas e vejo isso, eu quero ser disso. Então, ponha a sua mão no ecrã se puder. Estenda o seu braço para mim, ponha a mão no ecrã, se for possível, e diga: ó Deus, eu não quero nada com o diabo. E agora estou a entender que não só o diabo existe, mas ele tem muitas artimanhas. Eu renuncio ao diabo. E Senhor Jesus, eu abro o meu coração, é para ti. E eu te recebo, Senhor Jesus, como o Salvador e o meu amigo. Senhor, perdoa os meus pecados e ajuda-me. Amém. Agora sou eu a orar por si. Satanás, eu quebro todo o teu poder na vida dessas pessoas. Eu destruo, rasgo todos os pactos que estiverem em operação, não só das pessoas que estão em direto comigo, até daqui da assistência. Rasgo tudo isso em nome de Jesus. Dobre o teu joelho
E quem quer que persistir em fazer bruxarias contra si, mais tarde ou mais cedo você vai saber que ou ela morreu ou ela ficou muito mal, porque ninguém brinca com Deus. Não é comigo ou com a igreja, mas não é com Deus. Está a ver? Andar a fazer mal aos outros é muito perigoso. Então, se você é um bruxo ou anda a fazer mal a alguém usando-se de bruxarias e de livros, ouça, pare de fazer isso, no mínimo, e volte para Deus. Porque é por isso que a Bíblia também fala, muita gente morre assim. Porque com Deus, ninguém pode brincar. E agora, eu quero orar pelos doentes. E quero dizer assim, principalmente a você que telefonou, dizendo que está doente ou assim, que Jesus, quando foi à cruz, Ele foi para tomar o meu lugar e o seu, levando os meus pecados, pagando por isso, com o sacrifício da cruz e do sangue de Jesus. Mas Ele foi ao inferno, pagar a sentença nessa prisão que eu e você devia pagar. Perdão. Mas a todos quantos receberem Jesus, é-lhes dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Quando eu aceito, ó Deus, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu acredito que Ele é o meu Salvador e aceito isso. Tudo muda. E é isso que você vai fazer. Você vai abaixar a sua cabeça. Vai imaginar Jesus Cristo lá naquela cruz do Calvário. E vai fazer oração como deve ser. E dizer assim, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me libertar, para me curar. Eu acredito que Jesus Cristo é o único Salvador. Perdoa-me, Senhor. Eu admito, também falhei. E agora, Jesus, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, quero orar então por você que telefonou a pedir ajuda ou escreveu e que está doente. Ponha a sua mão no ecrã, se puder, ou estenda a sua mão para o ecrã, que eu vou orar por si. Eu ordeno a toda a enfermidade que segue para a raiz. Eu proclamo os poderes do alto e declaro que toda a enfermidade deixa de existir. E tu, ó Jesus, estás a colocar o teu poder dentro desses corpos. E mesmo nesses lenços e roupas que estão coladas ao ecrã, a unção do teu poder vai ser levado para a clínica, para o hospital onde essas pessoas estão doentes e elas também vão ser curadas. E para ti mais ninguém toda a glória, toda a honra, Senhor Jesus, porque só tu és digno de toda a glória. Amém e amém. Para terminar, quero dizer mais uma vez, venha à igreja, procure a igreja mandar mais perto de si, comece a andar com Deus e tudo vai mudar para melhor, que é a próxima música que eu quero que o time toque. Tudo vai mudar na sua vida. Vamos lá ouvir. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Terminamos assim o nosso programa Esta é a Hora. Obrigado pela sua companhia, foi um prazer estar na sua companhia. Esperamos você no próximo programa, mas lembre-se que você pode compartilhar este programa com seus amigos, com seus familiares. Também lembre-se de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook. Envie sempre a sua mensagem, o seu testemunho e esperamos você então no próximo programa. Tchau, tchau.